Fala Tricolada, tranquilinho? Alexandre Antônio é meu nome, sejam muito bem-vindos ao canal Tricolado, o canal da família Tricolor, com vídeos diários, sempre falando da minha e da sua paixão, que é o Fluminense Futebol Clube. Como vocês sabem, o Evanilson foi vendido para o Clube do Porto e estava em dúvida, rapaziada, quanto o Fluminense levou nessa negociação, já que o jogador não pertencia ao Fluminense, a transação foi feita entre Porto e a Tombense, seus representantes Eduardo Duran e etc. Eu cheguei até a falar de um valor no vídeo anterior, mas estava tudo em suspense, as pessoas não sabiam o correto. Mas o GE trouxe essa informação atualizada e agora a gente sabe quanto o Fluminense vai receber dessa venda do Evanilson. Então vamos lá para a matéria do GE, que ela dá informação por quanto o jogador foi vendido e quanto cabe ao Fluminense. Então tá lá, a venda do Evanilson ao Porto foi acertada em 7 milhões e meio de euros e o Fluminense vai receber 13 milhões e meio de reais. O jogador tinha feito exames no Crystal Palace, tinha feito até exames no clube inglês. O Fluminense ficou esperançoso dele fechar com o clube inglês porque o clube Crystal Palace só queria o jogador a partir de fevereiro. Depois do Campeonato Brasileiro ele ficaria até o fim do campeonato. Mas infelizmente o Porto atravessou a negociação, contratou, pagou mais e levou o jogador, e o jogador vai sair já. Como eu falei, como está dizendo aqui a reportagem, o jogador tinha feito exames no Crystal Palace e tinha pré-contrato pronto para assinar apenas em janeiro, mas mudou de rumo, porque o Porto atravessou. A oferta inglesa girava em torno de 7 milhões de euros por 80% dos jogadores. Iam pagar 7 milhões de euros por 80% do Evanilson. Pouco mais de 40 milhões de reais, um pagamento parcelado. Na sexta-feira, ele realizou exames médicos no Crystal Palace e deveria assinar pré-contrato de 5 anos até sábado. Aí tá, tudo bem, o Fluminense tranquilo, o jogador vai assinar com o Crystal Palace, já fez exames, o Crystal Palace vai pagar 7 milhões para a Tombense e o jogador vai ficar com a gente até, no mínimo, até janeiro. Porém, o Porto cobriu a oferta. Vamos ver aqui contra o Porto quanto o Porto pagou, com algo em torno de 7 milhões e meio em prazo de pagamento menor do que a dos ingleses. Então ofereceu 7 milhões e meio, o Crystal Palace tinha oferecido 7 milhões de euros e um prazo de pagamento menor do que o dos ingleses. Aí o Tombense achou melhor vender o jogador para o Porto, aí azedou toda a maionese e o jogador já vai se apresentar ao clube português. O fato dos portugueses serem bons revendedores também fez a diferença para os gestores da Tombense sacramentarem a negociação. Então, meus amigos, é isso aí. É o que interessou a Tombense. Não cabia nada ao Fluminense fazer, somente receber informação. O jogador foi vendido por X e vocês vão receber Y. Só coube isso ao Fluminense. Então tá isso, tá aí. Muitos estavam pensando que o Fluminense ia receber 15 milhões ou até 18 milhões, que teria sido vendido por 10 milhões de euros. Era isso que estava sendo movimentado nas redes sociais, essa informação, mas na verdade foram 7 milhões e meio de euros. Então é menor ainda o valor que nós esperávamos. E uma coisa que tem nos incomodado bastante, que eu vou até falar sobre isso, como a garotada de Xerém tem sido vendida ultimamente. Esse caso da Tombense e do Evanilson e o Fluminense é um caso à parte, porque o Fluminense perdeu esse jogador lá atrás e agora o Fluminense não tinha o que fazer. Mas jovens promessas, uma após outra, vão sendo vendidos em lotes. Gestão Peter, Abad e agora no Mário Bittencourt. O problema parece estar sendo até mais avançado nisso aí. Vamos citar aqui alguns jogadores que já saíram do Fluminense. Olha, atletas da base negociados na atual gestão. Isso que eu estou falando, na atual. E a lista é grande de garotos vendidos. Vou falar para vocês agora a relação dos garotos da base que saíram aqui do Fluminense, que muitos deles nem jogaram na equipe profissional. Muitos deles saíram aqui sem a torcida observar, ver no Maracanã e jogar. Saíram por preços baixíssimos, valores baixíssimos. O Fluminense lucrou muito pouco com esses jogadores. E a lista é enorme. Não estou falando de gestão Abad e Peter, não. Estou falando da atual gestão Mário Bittencourt. Vou falar aqui o nome dos garotos que saíram, os valores. Pedro, que
que atua agora pelo Flamengo. O Fluminense recebeu 37 milhões de reais. Jonatas, o Fluminense recebeu 1.200.000 reais. Espadácio, 1.900.000 reais. Rezende, 1.500.000 reais. Jefferson foi cedido por opção de compra. Foi cedido ao clube português com uma opção de compra. Se ele sair tudo bem lá, e o clube português pode contratar o Jefferson. Mas ninguém sabe quanto é o valor estipulado para essa opção de compra. Então, transparência zero no caso do Jefferson aí. E tem outros casos semelhantes. Macula saiu sem custo, mais 50%. Também a gente não sabe por quanto foi vendido o Macula. César, valor não divulgado, mais 30%. Nós não sabemos por quanto o César. Ninguém sabe por quanto o César saiu. A gente está aí com o Egídio jogando na lateral esquerda. Estamos jogando aí. Podemos vir a jogar com Danilo Barcelos na lateral esquerda. O Fluminense fica com 30% do jogador, mas a gente não sabe por quanto o César foi vendido. Mesma situação do Macula. A gente fica com 50%, mas não sabe por quanto o Macula saiu pelos outros 50%. Então fica aí, a gente fica sem essa informação. O Pedro a gente sabe o valor, o Jonathan também, que são valores absurdos para jogadores promissores, como o Espadácio, como o Rezende. E fica por isso mesmo, 1.900.000, 1.200.000 reais, 1.900.000 reais. Valores ridículos para um clube do tamanho do Fluminense receber. Mostra o desespero das finanças. E tem mais. Sem falar do Evanilson, que praticamente saiu da forma que saiu. E tem outros nomes também, que também foram negociados, como o Luiz Fernando e o Peu, com percentuais não divulgados para o Rio Ave, lá de Portugal. Nogueira, sem custo, saiu sem custo Nogueira, mais percentual não divulgado. Para o Gil Vicente de Portugal, sempre times portugueses, né? O Macula, time português, o Jefferson, time português, o Aves, o Gil Vicente. Tem uma coisa estranha entre o Fluminense e esses clubes portugueses. Aí a gente vai lá para o Oriente, tem o Lucas Fernandes, foi vendido, valor não revelado, eu não sei, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém sabe por quanto o Lucas Fernandes foi vendido para um clube japonês. Tem o Ramon também, bom jogador, promissor, saiu sem custo, mais 40%. E o Daniel, que acabou o contrato, ele assinou um pré-contrato com o Bahia e foi embora, o Fluminense ficou de mão abanando. Então, olha só que absurdo. Ramon, a gente não sabe o valor. Daniel saiu de graça. Lucas Fernandes, ninguém sabe por quanto foi vendido. Nogueira saiu sem custo. Luiz Fernando e Peu, com percentual não divulgado para clube português. Isso aí, não divulga, não fala. A informação parou no Rezende. O Pedro a gente sabe por quanto saiu. O Jonatas, o Espadácio e o Rezende a gente conseguiu saber. Mas como os valores eram muito baixos, daí o Mário começou a tomar cipuada, daí entrou o sigilo na informação sobre as vendas. Daí começou. O Jefferson, a gente não sabe a opção de compra. O Macula, não sabe por quanto o Macula saiu, não sabe por quanto o César saiu. E é isso aí. Porcentagem, do quanto o Fluminense vai receber, a informação vem do GE, que trouxe a informação, pinga lá em Portugal, o pessoal vai catando. Transparência zero e os garotos saindo a rodo do nosso Fluminense. Aí tem que criticar, né? Não dava passar pano numa situação dessa. Vendendo um monte de garoto, vários garotos promissores, contratando um monte de jogador velho e vendendo esses garotos para pagar salário de, contrato de 2 anos, 3 anos para jogador com mais de 35 anos, 32 anos de idade. Absurdo total. Uma leva aí, ainda tem o Pitaluga, que também está muito próximo de sair do Fluminense. Está em negociação aí com o Liverpool. Então a lista é enorme. Luiz Fernando, Peu, Nogueira, Lucas Fernandes, Ramon, Daniel, Jefferson e outros. É lamentável o que essa gestão está fazendo com o Xerém. É liquidação. O patrão ficou maluco. Vem comprar que tá barato. Única boa notícia que a gente pode trazer no dia de hoje é a renovação de contrato do Luiz Henrique, garoto de 19 anos, renovou com o Fluminense por mais 5 anos. Achei até estranho ele divulgar a foto dele assinando o contrato dele por 5 anos com o Fluminense. O Mário não está do lado do garoto, o Mário que gosta tanto de aparecer. Luiz Henrique tem um futuro tremendo, jogador que joga pelos lados do campo, é um dos melhores jogadores de lado, eu prefiro mais ele em campo do que o Wellington Silva,
Ele é bem mais útil do que o Wellington Silva, tem uma personalidade enorme. Muitos dizem que ele tem o jeito de correr e se movimentar como o do Somália, né? Alguns chamam ele até de Somália. Pelo menos renovou o contrato aí com o Fluminense por mais 5 anos. Então é isso aí, rapaziada. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Deixa aquele like maneiro, se inscreva no nosso canal. Aguardo vocês para o próximo vídeo. Fique com Deus. Flui!